Características gerais dos moluscos. Os moluscos são animais invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral. Eles formam um dos maiores e mais variados grupos do reino animal, com mais de 100.000 espécies conhecidas. Estão presentes em praticamente todos os ambientes, mares, rios, lagos e até em áreas terrestres úmidas. A principal característica que define o molusco é o fato de possuírem um corpo mole, geralmente dividido em três regiões básicas. Primeira, cabeça, onde ficam estruturas como a boca e os órgãos sensoriais. Segundo, pé, estrutura muscular usada na locomoção, como nos caracóis e nas lesmas, ou adaptada para nadar, como nas lulas. Terceira, massa visceral, onde ficam os órgãos internos, como coração, estômago e gônados, órgãos reprodutores. Quase todos os moluscos possuem uma estrutura chamada manto, uma dobra de tecido que envolve a massa visceral. O manto é responsável por produzir a concha em muitas espécies. A concha pode ser externa, como nos caracóis, interna, como nas lulas e em algumas espécies de polvo, ou até inexistente, como em certas lesmas. Outra característica marcante é a rádula, uma espécie de língua áspera, com pequenas estruturas semelhantes a dentes. Ela é usada para raspar alimentos, arrancar pedacinhos de vegetais ou até perfurar presas, dependendo da espécie. Nem todos os moluscos têm rádula. Por exemplo, as ostras e mexilhões não possuem. O sistema de circulação e respiração. Dependendo do ambiente em que vivem, os moluscos podem respirar de forma diferente. Brânquias em espécies aquáticas como lulas e polvos e mariscos. Pulmão em espécies terrestres como caracóis e lesmas. Organização e fisiologia dos moluscos. Os moluscos apresentam uma organização corporal relativamente simples, porém altamente eficiente, o que lhes permitiu se adaptar a uma enorme diversidade de ambientes. Seu corpo é macio e, na maior parte das espécies, protegido por uma concha externa ou interna, como já disse antes. A organização básica inclui três partes principais: a cabeça, pé e a massa visceral. Organização do corpo. O primeiro é a cabeça. Contém a boca e os órgãos sensoriais. Em alguns grupos, como polvos e lulas, essa região é altamente desenvolvida, contendo órgãos complexos semelhantes aos vertebrados. Segundo, pé muscular. É responsável pela locomoção. Em caracóis e lesmas, o pé permite deslizar. Já em lulas e polvos, ela se modifica em tentáculos, usado para captura de presas e deslocamento a jato. E a terceira, massa visceral, região onde ficam concentrados os órgãos internos, como o sistema digestório, respiratório e reprodutivo. Essa massa é protegida por uma dobra de tecido chamada manto, responsável pela reprodução da concha em muitas espécies. Os moluscos tiveram várias adaptações durante o tempo. Uma delas foi a concha protetora, uma das adaptações mais marcantes que define o grupo. Produzida pelo manto, composto de carbonato de cálcio, oferece proteção contra predadores, desidratação e impactos. Pode ser externa, interna ou ausente. O segundo é o manto. Além de produzir a concha, o manto desempenha outros papéis. Forma uma cavidade onde ficam as brânquias, participa na respiração e na excreção. Em cefalópodes, ajuda no movimento por propulsão a jato. Já o sistema de locomoção, ele foi adaptado para cada espécie. Nos caracóis e lesmas, pé em forma de base que desliza com muco, permitindo locomoção mesmo em superfícies ásperas. Nos bivalves, ostra e mexilhão, pé em forma de cunha, usado para se enterrar na areia. Já nos polvos e lulas, pé se modificou em tentáculos, proporcionando grande agilidade e capacidade de captura de presas. Também temos o sistema digestório com rádula, que foi adaptado
da seguinte forma: a rádula é uma estrutura parecida com uma língua, cheia de dentículos microscópicos. Permite raspar superfícies para obter alimento. Em alguns caramujos predadores, a rádula é modificada para perfurar conchas. Nos polvos, a rádula é usada junto com um bico córneo, semelhante a um bico de papagaio. A adaptação da respiração foi em brânquias, que são para espécies aquáticas, e o pulmão em espécies terrestres, como caracóis e lesmas. Já o sistema circulatório eficiente nos cefalópodes, a maioria dos moluscos possui circulação aberta, mas polvos, lulas e sépias têm circulação fechada, permitindo maior rapidez e resistência. Essa adaptação possibilitou um estilo de vida predatório e ágil. Já a produção do muco facilita a locomoção dos caracóis, reduz atrito e desgaste do corpo, evita a perda de água, importante para as espécies terrestres. Já a propulsão a jato, cefalópodes, adaptação exclusiva de lulas e polvos. Os animais expulsam água com força pelo sifão, permitindo deslocamentos rápidos, importantíssimo para fugir de predadores. Sistema digestório é completo, ou seja, tem boca e ânus. Possui rádula em muitos grupos. Uma estrutura raspadora usada para raspar ou cortar o alimento, exceto nos bivalves, como as ostras e mexilhões que filtram partículas da água. O tubo digestivo é bem desenvolvido, com estômago, intestino e glândulas digestivas, como o fígado. Exemplo, o caracol raspa folhas com a rádula, a ostra filtra micro-organismos da água. Sistema nervoso varia bastante conforme o grupo. Nos moluscos simples, como caramujos, o sistema é formado por gânglios, aglomerados de neurônios e nervos. Nos músculos mais complexos, como lulas e polvos, o cérebro é bem desenvolvido, permitindo comportamentos complexos, aprendizagem e memória. Polvos são considerados invertebrados mais inteligentes. Sistema sensorial. Também é muito variável. Caracóis e lesmas têm olhos simples e tentáculos sensoriais. Lulas e polvos têm olhos altamente desenvolvidos, comparáveis aos dos vertebrados, capazes de formar imagens nítidas. Muitos moluscos possuem estatocistos, órgãos de equilíbrio e quimiorreceptores para detectar substâncias químicas na água. Sistema reprodutor. Pode ser dioico, sexos separados, como nas lulas e polvos, ou monoico, hermafrodita, como em muitos caracóis. A fecundação pode ser interna ou externa, dependendo da espécie. Muitas espécies aquáticas produzem larvas trocóforas que fazem parte do ciclo de vida antes de se fixarem ou crescerem. Sua diversidade. Os moluscos se dividem em vários grupos. Classes: gastrópoda. Exemplos: caracóis, lesmas, búzios. Características principais: corpo com concha em espiral, na maioria. Locomovem-se com o pé ventral. Biválvia. Exemplos: ostras, mexilhões, mariscos. Duas conchas articuladas, filtradores, sem rádula. Cefalópoda. Lulas, polvos, náutilos, sem concha ou reduzida, tentáculos com ventosas, olhos e cérebro muito desenvolvidos, jato de água para locomoção. Polipalocófora, quitões. Concha dividida em oito placas, vivem aderidos a rochas marinhas. Cecafopoda, Dentalion, concha tubular, vivem enterrados na areia. Os moluscos são um grupo de animais mais antigos e variados do planeta, e apesar de serem diferentes em forma de tamanho e habitat, todos os moluscos possuem algo em comum: um ciclo de vida que garante a continuidade de espécie e a adaptação ao ambiente em que vivem.
Mesmo sendo animais bem diferentes entre si, a maioria dos moluscos segue 3 etapas principais no seu ciclo de vida: reprodução, desenvolvimento e a fase adulta. A primeira etapa é a reprodução. Nos moluscos marinhos, como as ostras e os mexilhões, a fecundação geralmente é externa. Eles liberam os gametas na água e a fecundação acontece no ambiente. Já nos moluscos terrestres, como os caracóis, a fecundação é interna, através de cópula, e muitos deles possuem órgãos masculinos e femininos ao mesmo tempo. A segunda etapa é o desenvolvimento, que pode ocorrer de duas formas, com larva ou de forma direta. No desenvolvimento indireto, que é muito comum em espécies marinhas, surgem duas fases larvais: a larva trocópora, que é microscópia e nadadora, e depois a larva Veliger, que já começa a formar a concha. Essas larvas ficam no plâncton antes de se fixarem e se transformarem em jovens moluscos. E já no desenvolvimento direto, típico de caracóis terrestres ou polvos, o animal já nasce parecido com o adulto em miniatura, sem fase larval nadadora. A terceira e última etapa é a fase adulta. O molusco cresce, se alimenta, desenvolve sua concha quando há concha e atinge a maturidade sexual, podendo então reiniciar o ciclo reprodutivo. E uma curiosidade é que quando o molusco tem a concha, ela não é trocada. Ele mantém a mesma concha por toda a vida, apenas ampliando suas bordas conforme cresce. O filo molusca é dividido em 7 classes, porém, 3 delas são as mais conhecidas e possuem maior diversidade. A primeira é a gastropoda, que são caracóis, caramujos, lesmas terrestres e marinhas. As características principais são o corpo assimétrico devido à torsão, um processo em que o corpo gira 180 graus durante o desenvolvimento. Podem ou não ter concha. Possui uma estrutura chamada rádula, que é a língua raspadora. Já os habitats podem ser marinho, maioria das espécies, água doce, ambiente terrestre úmido. A alimentação são herbívoros, detritivos, carnívoros ou até parasitas, dependendo da espécie. Esse grupo também participa da ciclagem de nutrientes e servem de alimento para diversos animais. Já o segundo grupo mais conhecido é o bivalve, que são as ostras, mexilhões, vieiras e mariscos. As características principais são: possuem duas válvulas, duas conchas unidas por uma dobradiça, não possuem rádula, corpo lateralmente comprimido. Já a alimentação são filtradores, capturam partículas de alimento, plâncton, matéria orgânica, pela corrente de água que passa pelas brânquias. Já a locomoção, muitos permanecem fixos, que são as ostras. Mexilhões se prendem às superfícies com fios de bico. Vieiras podem nadar entre aspas, abrindo e fechando as conchas rapidamente. Eles purificam as águas, filtrando partículas. São amplamente consumidos por humanos. O terceiro grupo é o cefalopoda, que são polvos, lulas, sepsis e o náutilo. Características principais: grupo mais evoluído e inteligente dos moluscos. O pé evoluiu em tentáculos ao redor da boca. O sistema nervoso muito desenvolvido e o cérebro complexo. Olhos bem desenvolvidos, semelhantes aos vertebrados. A ausência de concha externa na maioria. Polvos não têm. Lulas têm conchas, mas são internas. A alimentação são carnívoros, predadores ativos. Possuem um bico córneo para rasgar presas. Há adaptações especiais. Eles mudam de cor e textura rapidamente. Liberam tinta para fugir de predadores. Movem-se por propulsão a jato. Os moluscos desempenham um papel essencial tanto para os seres humanos quanto para os ecossistemas. No âmbito ecológico, eles contribuem de maneiras que por muitas vezes passam despercebidas. Muitas espécies filtram a água removendo partículas e impurezas, o que ajuda a manter rios, lagos e oceanos mais limpos. Além disso, eles são parte importante da cadeia alimentar, servindo de alimento para peixes, aves e mamíferos, o que mantém o equilíbrio de diversas populações animais. Algumas espécies, como as ostras, formam recifes que funcionam como abrigo e área de reprodução para as outras espécies, aumentando a biodiversidade e protegendo as margens de erosão.
Para os seres humanos, os moluscos têm relevância direta e indireta. Ecologicamente, eles garantem a qualidade da água e da saúde dos habitats marinhos, fatores fundamentais para atividades humanas como pesca e turismo. Além disso, a presença de molusco indica a saúde de um ecossistema. Quando essas populações diminuem, sinais de poluição ou desequilíbrios ambientais costumam estar presentes. Proteger os moluscos, portanto, significa proteger recursos naturais que são vitais para a vida humana. Portanto, a importância dos moluscos vai muito além do consumo alimentar. Eles são essenciais para a manutenção de ecossistemas saudáveis, ajudam na preservação da biodiversidade e fornecem serviços ambientais que impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas. Reconhecer e valorizar esses animais é compreender que a relação entre seres humanos e a natureza é profundamente interdependente e que a conservação desses seres é fundamental para garantir um equilíbrio sustentável entre o homem e o meio ambiente. Os moluscos constituem um dos grupos de animais mais diversos e ecologicamente importantes do planeta, desempenhando papéis essenciais em ecossistemas marinhos de água doce e terrestre. Com mais de 100 mil espécies descritas, entre caracóis, lesmas, ostras, mariscos, lulas-polvos, entre outros, eles representam o segundo maior filo em número de espécies dentro do reino animal, perdendo apenas para os artrópodes. Primeiro, os moluscos têm um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, pois eles ajudam na reciclagem de animais, como por exemplo os caracóis terrestres, que se alimentam de folhas em decomposições e fungos, contribuindo para a formação de um solo fértil. Os moluscos também filtram a água. Ostras e mexilhões conseguem filtrar grandes quantidades de água para se alimentarem. Uma única ostra pode filtrar até 200 litros de água por dia, ajudando a manter lagos, rios e mares mais limpos. Eles são alimentos para vários animais, como peixes, aves, mamíferos marinhos e até seres humanos. Dependem deles como fonte de proteína. Alguns moluscos constroem os seus habitats, como por exemplo os bancos de ostras que formam verdadeiros recifes e servem de abrigo para muitas espécies marinhas, aumentando a biodiversidade. Os moluscos também têm um grande valor na ciência e na tecnologia, como por exemplo as suas conchas que inspiram novos materiais. Pois as suas conchas são feitas de um material muito resistente, engenheiros estudam essa estrutura para criar cerâmicas e outras superfícies mais fortes. Alguns moluscos ajudam no estudo do cérebro, como por exemplo o caracol marinho chamado lebre do mar, que é muito usado em pesquisas sobre memória e sistema nervoso, porque seus neurônios são grandes e fáceis de analisar. Eles também são fonte de medicamentos. Um exemplo é o veneno de caracol marinho, que originou um remédio poderoso para a dor crônica, chamado ziconotida. Os moluscos também possuem uma grande importância econômica e alimentar, pois os moluscos fazem parte da alimentação humana no mundo inteiro. Ostras, mexilhões, lulas, polvos e vieiras movimentam bilhões de dólares por ano e são fonte de proteína para milhões de pessoas. Eles também geram renda através da produção de pérola. As ostras pelíferas são cultivadas especialmente para isso, e as pérolas têm um grande valor comercial. Mesmo suas conchas têm um uso cultural. Elas são usadas em artesanatos, decoração e até mesmo tiveram importância histórica, como instrumentos de troca em algumas civilizações antigas. Mesmo sem percebermos, os moluscos fazem parte da nossa rotina. Eles estão presentes no nosso prato, na medicina, na joalheria, na ecologia e até mesmo na arte. Desde povos antigos até o mundo moderno, os moluscos sempre tiveram importância para os seres humanos. Na alimentação, eles são consumidos em vários países e considerados ricos em proteínas, vitaminas e minerais. Culturas como a japonesa, italiana, portuguesa e de países costeiros da América do Sul dependem desses animais na economia pesqueira. Alguns exemplos de pratos populares são lula frita, marisco e ostras ao limão. Além disso, os moluscos têm grande valor econômico. A criação de molusco, conhecido como maricultura, gera emprego em pesca, comércio, restaurante e exportação. A indústria de pérola movimenta grandes valores no setor de joias, enquanto as conchas são usadas para artesanato e historicamente já serviram como moeda em algumas civilizações. Na ciência e na medicina, certa espécie de moluscos são usados como modelo de estudo do sistema nervoso e comportamento. Substâncias retiradas de alguns moluscos inspiram remédios e pesquisas farmacológicas.
Um exemplo é um analgésico forte derivado do veneno de um caracol marinho, usado no tratamento de dores intensas. Os moluscos também têm um papel importante no meio ambiente. Eles ajudam a manter a qualidade da água em rios e mares, atuam na cadeia alimentar como presas e predadores e contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas. E quando eles desaparecem, outros organismos e o próprio ambiente podem ser afetados. No entanto, os moluscos enfrentam várias ameaças. A poluição, pesca excessiva, acúmulo de lixos, plásticos, mudanças climáticas e a destruição de habitats naturais colocam muitas espécies em risco. A redução desses animais impacta diretamente os seres humanos, tanto na alimentação quanto na saúde dos ecossistemas. Portanto, é essencial cuidar desses seres. Podemos ajudar evitando o descarte de lixo no mar e em rios, apoiando a pesca sustentável, consumindo produtos do mar de origem legal, valorizando projetos de proteção marinha e reduzindo o uso de plástico descartável.